Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou Fábio Serodi, meu lado é Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, programa de debate sobre futebol de segunda a sexta. Infelizmente, estive doente, a gente ficou ausente por um período, mas aos poucos eu vou voltando, se Deus quiser. O programa de hoje eu quero dedicar a uma personalidade do esporte e do futebol que eu conheci quando eu tinha 12 para 13 anos, o senhor Rubens Minelli, que faleceu hoje com 94 anos de idade, um dos maiores campeões do futebol brasileiro como treinador, tricampeão brasileiro, uma pessoa maravilhosa. Na vida que a gente leva, eu, Quartarolo, as pessoas que trabalham na imprensa dedicada ao futebol, a gente conhece pessoas, alguns maravilhosos, outros nem tanto, mas a gente não tem como descobrir quem presta, quem não presta, é só olhar na cara. E muitos a gente se surpreende pela pessoa incrível que é. Foi assim com o Pelé, quando eu conheci o Pelé. Eu chorei como se fosse um parente meu quando ele faleceu, e hoje, infelizmente, fiquei muito triste. Cheguei a chorar mais uma vez por causa do senhor Rubens Minelli. Só para deixar claro para vocês, com 94 anos de idade, o senhor Rubens Minelli tinha dificuldades. A gente vai deixar aqui o link do programa que ele concedeu entrevista para a gente. Vocês vão perceber a dificuldade que ele tinha, mas mesmo assim ele deu a entrevista, conversou, e a coisa mais linda do mundo. Quando era época de Natal, a gente conversava, ele não podia escrever, ele mandava o áudio. Uma pessoa como ele, 94 anos de idade, lembrar até do meu nome com essa idade, com todos os problemas que ele teve, é uma pessoa de um coração maravilhoso. E recentemente, ele mandou um áudio para mim pedindo para que eu fosse no lançamento do livro dele, que foi lançado agora no mês de novembro. Infelizmente, por causa da Covid, eu não fui. Meu coração fica até apertado, porque eu gostaria de ter ido, porque eu gostava muito do senhor Rubens Minelli, que eu conheci de calção, camiseta, apito na boca, olhando pela fresta do portão o treino do São Paulo. Então, que a gente dedica esse programa ao senhor Rubens Minelli. Onde o senhor estiver, tenha certeza que o senhor está levando parte da vida do Fábio Seródio junto. Bem, Quartarolo, dito isso, por favor, diga o que as pessoas podem fazer para ajudar os velhinhos, Quartarolo. Antes também eu queria mandar um abraço para a família do Rubens Minelli, né, Lógico, que por perdeu a favor. esposa há muito tempo. Convivi com o Rubens Minelli não só como treinador, um treinador extraordinário, mas também lá na Jovem Pan, ele trabalhou uma época lá, foi nosso companheiro, né? E realmente dava-nos lições e lições, né? Não só de bondade, mas também de, sabe, de futebol. Porque ele foi o primeiro treinador no Brasil a se preocupar com mais do que o campo. Quando ele chegou no Internacional, ele dizia: os jogadores não treinavam em 2 períodos, hoje às vezes também não treinam mais, né? Mas não se preocupavam com a fisiologia, com a condição física, comiam mal. Quando falo comia mal, não comiam bem orientados para um atleta de futebol. Então, não havia um controle profissional sobre o elenco. E isso ele começou a fazer no Internacional. Deu tão certo, ele trouxe tantas coisas inovadoras para o futebol, que são usadas até hoje, né? E a gente só tem a agradecer ao seu Rubens Minelli. Convivi com ele na Copa de 86, ele era comentarista da Globo. Ele sabia tudo sobre os times que estavam participando. Eu trocava muita figurinha com ele, porque ele conhecia jogadores que a gente não conhecia, né? Foi ele que disse num jogo da Alemanha: ó, presta atenção no Breme, que ele é o batedor de falta desse time, né? Que tinha outros grandes jogadores, mas o batedor é ele. E eu dei uma de bom na nossa jornada na época da Record. Quem vai bater é o Breno? Aposto, como é que você sabe? O Rubens Minelli que me passou isso. Ele sabia tudo isso, chegou no São Paulo, campeoníssimo, ou seja, tem muita história para contar e vale a pena ler o livro que foi lançado há pouco tempo. Ainda bem, estou até procurando, acho que esse livro é do Cosme, que eu conheço muito bem, não do É a Cosme editora Rimoli. 11. É, mas é Rubens Minelli que escreveu, mas é o Cosme que escreveu, mas não é o Cosme Rimoli, não, é o Luiz Cosme. E que é um livro muito legal, foi lançado há poucos dias, inclusive em outros estados. Se você conseguir comprar, e está fácil de comprar hoje pela internet, é um livro fantástico, né? A Saga dos Campeões, ou A Saga do Campeão. Realmente é um negócio assim maravilhoso, né? Então a gente faz esse registro, até hoje abrimos diferente o programa, né, Serode? Porque se há alguém que merece esses elogios todos,
é o Rubens Minelli, que era, para quem não sabe, muita gente vai se assustar, mais do que o Abel Ferreira é hoje. Ou seja, estava muito adiantado, tão ovacionado quanto e tão vencedor quanto. Era para ter sido técnico da seleção brasileira e não foi por causa de um boicote carioca. Então vamos em frente. Bom, dito isso, né, Serodi? Um abraço ao Minelli, onde esteja, esteja sempre nos abraçando e nós também te abraçando, Minelli. Obrigado por tudo, cara. Olha, que coisa, né? A gente fala disso da saudade já. Olha, se inscrevam no programa, dê likes. O Seroli está voltando aí, você vê que o rostinho dele está mais fino, ele sofreu muito com o Covid nos últimos dias. Vai aprender, reaprender a fazer a barba, se Deus quiser. Mas está muito bonito, eu vejo ele inteiro no vídeo e isso me deixa também muito alegre. A vida é assim, uma nota triste e ao mesmo tempo a gente se alegra com os bons momentos da vida. Se você está nos vendo, já for inscrito no programa, muito obrigado. Se ainda não for, se inscreva no programa, nos dê aí uma chance, dê likes e peça para os amigos também se inscreverem e compartilhe o programa. O tema de hoje, você quer saber já ou espera mais um pouco, Serode? Vai lá, manda bala. Manda bala. O Binelli gostaria de saber desse tema aí, com certeza, porque ele gostava de polêmica. O Corinthians, os milagres do Corinthians às vésperas das eleições. Eleições que prometem turbulência. Tomara que não acabe em caso de polícia. Talvez não, mas com certeza não, né, Seródio? Não, tomara. Só para lembrar o professor Rubens Minelli, aliás, está na entrevista, eu vou deixar o link aí embaixo para quem puder assistir. Depois eu vou tentar espalhar o link. O Quartarolo falou que eu estou com problema na mão direita, é na mão esquerda, tá, Quartarolo? É que eu vejo você daqui para lá. Então eu vou tentar acertar isso, mas vai estar no link aqui embaixo o programa do Rubens Minelli. Uma das últimas entrevistas do Minelli, não vamos fazer sensacionalismo, mas dá para Não, notar eu que ele não vou continua ficar com muita. mandando aqui áudio do Rubens Minelli para as pessoas dizer que eu era amigo dele. Isso é uma besteira. Não, não é A isso. entrevista é legal, vale a pena para quem Não, que ele conhece ainda um pouco da estava história. bem, mas já demonstrava realmente que tinha alguns problemas, mas com muita atenção nos atendeu. Foi uma entrevista muito legal que vale a pena ver de novo, né, Serotti? Como sempre. Bom, sobre o Corinthians, Cortarolo, é o seguinte. Eu chamo colocar a Tenda dos Milagres, que é um livro do Hum, Jorge Amado. hum, Porque eu fico assim, embasbacado com a quantidade de milagres que o Corinthians vem anunciando nos últimos dias na véspera da eleição. hum, Eu não sou quem sou eu não tenho acesso à conta no Corinthians, eu não sei a contabilidade do Corinthians, eu não posso aqui ficar falando se é verdade ou se é mentira. Eu só estou assustado, porque eu hum. fico pensando assim: puxa vida, o Corinthians resolveu anunciar que vai fazer um acordo com a Caixa Econômica Federal para quitar o estádio. Oh, que legal, parabéns, Corinthians. Só que tem uma coisa: por que só agora? Hum. Pagamos 75 milhões de reais de juros durante esse tempo todo e só agora resolveram que vão quitar. Que legal, tomara que dê certo. Eu não estou contestando, só estou achando estranho. Muito estranho, diga-se de passagem, como diz seu amigo Neto. Muito estranho. Começa a aparecer soluções e mais soluções que não tem absolutamente nada a ver e, de repente, por coincidência, o candidato da situação, que andou abrindo a boca e falando um monte de asneira, aliás, até o português muito mal falado, está em silêncio total. E as notícias estão aparecendo. Eu ouvi falar, Quartarolo, que a Caixa vai vender precatório para o Corinthians e esse dinheiro iria quitar a dívida do Corinthians. Número um, quem é o idiota que tem que receber precatório da Caixa Econômica Federal com garantia vai aceitar trocar a Caixa pelo Corinthians, que deve mais de 1 bilhão de reais? Não, não tem lógica. Me parece assim, meio muito. Uma solução muito. Pá! Parece mágica. Isso eu estou falando do estádio. Eu lembro de um presidente, que aliás eu também conheci, Hum. infelizmente, numa época, felizmente, que parecia ser muito bom. Ele falava que ia vender no nome do estádio 400 milhões e que isso daí ia pagar a dívida.
O estádio já tem nome faz um tempão e continua tendo dívida. Eu não entendo. Eu não estou dizendo que é mentira. Eu não entendo. Alguém precisava explicar. Que tal fazer uma coletiva com todos, para que todo mundo tire suas dúvidas, Quartarolo? Seródio, eu acho assim, você falou o negócio dos precatórios. Eu, sinceramente, eu não conheço bem esse assunto, né? Eu sei mais algumas coisinhas de precatório, mas eu não sei a fundo. Então, seria leviano de minha parte tentar explicar, né? E não estou dizendo que você está sendo leviano e nem explicando. Eu sei que precatório, por exemplo, se eu tiver um precatório do governo É e uma eu tiver dívida do uma. governo com você. Sim, Seródio, mas se eu tiver um precatório do governo e tiver eu também uma dívida com o governo, eu dou o precatório e amortizo a dívida. Então, eu devo 1 milhão para o governo. Aí o que acontece que muita empresa faz por aí? É um negócio paralelo que acontece e é considerado legal. Tem muitas empresas que devem os tubos para o governo e há um comércio de precatórios. Então, ele sabe que você tem precatórios, você não vai receber se não foi colocado lá no orçamento daquele ano, né? Acontece isso na prefeitura, no governo estadual e principalmente no governo federal. Se o cara não botar, ele é obrigado a pagar. A justiça diz que está devendo e dá um precatório. Mas ele paga quando ele quer, porque se ele não botar no orçamento, ele não é obrigado a pagar. Então ele não bota no orçamento. E daí que surge também, e também não estou sendo leviano, mas é aí que move a corrupção em muitos casos. Porque para colocar o precatório do cara na frente, é claro que tem que haver um acordo. Isso não em todos. Tem aqueles que seguem a lista. Mas se você quer passar o seu na frente, você chega lá, olha, preciso. O que eu preciso fazer? Aí que realmente a corrupção aparece. Não estou dizendo que são todos corruptos, mas é um caminho da corrupção, é um ralo por onde a corrupção não sai, entra. Na verdade, é um túnel. Então, o que acontece? Se o Corinthians comprar precatórios e pagar com os precatórios, se ele tiver precatórios para pagar, pelo que eu entendo, se eu estiver errado, por favor, pode escrever aí, até para nos ensinar. Mas se eu, por exemplo, repito, eu tenho precatórios do governo federal, ele me Mas o deve Corinthians não 500. tem precatório nenhum. Eu vou explicar. Calma, eu vou chegar lá, Ciro. Eu devo 500 mil reais, o governo me deve 500 mil reais. Não vou receber agora, talvez daqui a 10 anos, talvez daqui. E aquilo vai virando um inferno na minha vida, que eu tenho dinheiro preso e não consigo usar. Se eu estiver devendo para o governo, eu posso usar para pagar, até com deságio. Ok. Agora, daí o Seródio precisa também pagar uma dívida para o governo, mas ele não tem precatório. Ele chega para mim e fala assim: ó, você tem 500 mil reais de precatório que você não vai receber, né? Mas você não tem como receber isso porque você não está devendo para o governo. Mas eu estou. Eu compro o seu precatório. E normalmente não se paga os mesmos 500. O cara chega e fala assim: te dou 300. Você pega 300 agora, você não vai receber isso tão logo mesmo, e eu pego os 500 mil de precatório e vou lá e abato minha dívida. Isso é uma coisa simplista que eu falei, tem muito mais envolvendo, é claro, não é assim de uma hora para outra, tem que ser o Conselho da Caixa tem que aprovar. Eu não sei qual é o caminho dessa palavra precatório nessa negociação. A gente não está explicado. Aí vale realmente a coletiva que você está pedindo, tanto da diretoria da Caixa como do Corinthians. E para todos, uma coletiva aberta, ó. Vamos explicar a negociação. É isso. Você pode até discordar, concordar, mas pelo menos para que a gente que seja leigo ou mais leigo consiga entender. Se for um negócio legal, eu só vou aplaudir, porque eu estou querendo que pague o estádio, não tem problema nenhum. O Corinthians tem todo o direito de renegociar a dívida, todos nós temos. Se você tem dificuldades, você senta com o seu credor. Olha, não está dando para pagar. Vamos resolver de uma outra forma? Vamos esticar? Vamos. Aí, se eu tiver dinheiro, eu chego lá e peço um deságio e pago antes. Então, eu não sei como é que é a negociação, mas se pagar, já está bom. Eu acho que é bom, porque se não for assim, não vai receber, Seródio. Eu acredito nas pessoas. Então, eu acredito que o Corinthians vai pagar esse estádio. Se vai demorar 100 anos ou 200, o problema não é meu, mas que vão pagar, vão. A questão é que as coisas precisam ser explicadas e não tem jeito. Não dá para falar assim, onde não tinha ovo, nasceu um pintinho. Até ontem não tinha nada. Aí, de repente, na véspera da eleição, nasce o pintinho. Vamos para quitar o estádio? Sei lá. Acho que alguém precisa explicar, como diria um amigo meu que você conhece,
nos seus mínimos detalhes, que é para as pessoas não falarem asneira, nem eu, nem o Quartarolo, nem ninguém. E não ficar desconfiança no ar. Porque está estranho, está muito estranho. Como falou, o Corinthians tem uma dívida enorme. Ah, vamos arrecadar 1 bilhão. Tá bom, mas quem é que prova isso? A minha palavra contra a sua? Não, tem que ter uma auditoria independente que mostre esses números, que comprove esses números. Senão fica aparecendo coisa assim de última hora. O Corinthians pode ter arrecadado 1 bilhão. Parabéns, ô Duílio, parabéns. Nunca conseguiram, mas agora parece que conseguiram de novembro para cá. Que legal, parabéns. Agora alguém tem que explicar esses números. Não adianta fazer uma coletiva e dar no papel para todo mundo, ó, tá no meu papel aí. Aí não, Pergunta isso. tá no meu papel, não adianta nada. Precisa ter alguém que avalie esses números. Por enquanto, eu estou achando tudo tenda dos milagres. De repente, todos os problemas do mundo estão sanados. O Duílio vem falar que a diferença entre Palmeiras, Flamengo e Corinthians é que a bola não entrou. Ah, tá. Não é o Yuri Alberto, não é o Rony, não é Não, o está tudo Endrick, muito estranho. não é o Pedro, é a Vai bola. A acontecer, bola está contra o Corinthians. vai acontecer uma eleição no Corinthians? Por favor, meus amigos, eu tenho loucura pelo Corinthians. Gosto do Corinthians, vivi lá dentro. Conheço muita gente boa lá, também conheço ruim, né? Mas conheço muita gente boa lá. E tenho o direito de achar estranho. Porque tudo parece que tinha uma varinha de condão esperando acontecer a eleição. Não pode ser. Muita coisa estranha. Você se lembra, Seródio, quando o Corinthians entrou nessa do estádio, para a construção do estádio, para a Copa? Ok, tudo Sim, me certo. lembro bem, muito Não, e você bem. lembra que o André Sanches falava? Vou pagar em 5 anos, porque Mas não, toda a renda como mandante vai para um fundo que vai pagar o estádio. De repente, perceberam que as rendas eram altas na época, mas depende muito do que o time rende no gramado. Depende muito de onde o Corinthians chega. Se o Corinthians chegasse a todas as finais, se fosse campeão da Copa do Brasil, teria mais dinheiro em caixa, com certeza. O Corinthians é um trem pagador. O Corinthians e o Flamengo você não discute, hoje o próprio Palmeiras. O futebol está dando muito dinheiro. Pode não estar dando para os clubes, mas o futebol está dando muito dinheiro. Então é aquele conceito americano. Você não precisa ter dinheiro, você tem que ter crédito. Que o Corinthians arrecada muito é verdade. Só que a dívida do Corinthians não é pagável com aquilo que ele recebe no ano. Isso não sou não. eu que estou dizendo. É o Eu sei que. orçamento do Corinthians que prova. Só que é que É o tá. Ele orçamento. veio aí dar uma entrevista coletiva falando que deve 800 e arrecadou 1 milhão. Aí, Sim, 1 mas não bilhão. paga, né? Então sobrariam 200 milhões, mas não pagou. As Agora, coisas mas precisam. tem dívida que é de longo prazo, outra de médio prazo. É verdade, todos nós temos isso. Você compra uma casa, um apartamento em 10 anos, ou você compra um carro em 30 meses. Ok, são dívidas que existem, mas a longo, a médio prazo. A gente entende isso. O que não dá para entender é que, primeiro, vem muito em cima da hora, oportunamente em cima das eleições, onde, na minha opinião, agora não é informação, gente, não é informação, é minha opinião. O Corinthians, a situação do Corinthians, leia-se do Ilho, Andrés, sabe que perdeu as eleições e só está tentando fazer uma fumaça. Dentro do Corinthians, já se sabe que não vai ganhar as eleições. É preciso acontecer uma coisa muito grave para ganhar. Já estão distribuindo um monte de coisa, fakes, coisas até verdadeiras de outro candidato, mas o problema é que o candidato da situação também não é tão, sabe, não é anjo assim. E todo mundo que sabe. Então, o que vai acontecer? Ele vai concorrer, vai perder, ele não vai poder reclamar porque já foi a vez dele. E o Corinthians sabe. E o André Sanches, que foi um grande presidente do Corinthians, eu não nego isso, foi um grande presidente. O estádio é por conta dele, por causa dele. A campanha do Corinthians, o ressuscitamento do Corinthians, por causa dele. Só que ele não quer sair. Mesmo que entre o candidato da oposição, logo, logo ele vai estar envolvido, porque ele não sai, Seródio. Não sai como o Eurico Miranda, que fizeram até série, Não nunca sai, saiu. não sai, O não sai. Juvenal também não saía.
O Mustafa jogou com o baralho na mão durante muito tempo, mesmo Do na Alibi. posição do Alibi, não, nem se fala. Então, eu conheço muito dessas pessoas. Tem santo? Não. Mas tem Nenhum. tudo, ninguém presta? Não. Tem os que até presta, sim. Eu não Ou estou pelo menos duvidando bem da intencionado, né, capacidade, Seródio? não estou duvidando da capacidade do Corinthians. Se o Corinthians não conseguir arrecadar 1 bilhão, não vai ser o Juventus da Moca que vai conseguir. Nem o 15 de Piracicaba. Então, que isso é possível, só que eu estou achando que precisa de transparência, que está parecendo Tenda dos Milagres. Deram uma batucada lá, pronto, resolveu todos os problemas do Corinthians. Painho, painho. E aí, pai de santo tinha um lá, que nem, não sei mais onde está. Até o pai de santo foi embora, Seródio. Pai Nilson, que não se percam, não se confundam com o outro de Sorocaba. Aquele é pai do filho, esse aqui é pai de santo. Então, Não faça confusão e um abraço para o Nilson César, que é um cara que eu gosto demais. e o pai Nilson também era boa gente pra caramba. Então, Era. as pessoas precisam entender que as histórias precisam ter pé, meio e fim. Porque senão parece Ilha da Fantasia. Eu falei aqui várias vezes no programa, se eu sou Corinthians, se eu sou alguém do Corinthians, eu cancelo a eleição por falta de capacidade e competitividade. Também acho. Eu Mas não, contrataria. até o fim. Vão Ô, até o Seródio, fim. eu contrataria um presidente. Eu contrataria um Eu CEO. não tenho. Ah, vai ter que virar SAF, porque tem uns bobinhos que acham que SAF resolve tudo. Eu quero só lembrar a esses bobinhos que a SAF no futebol brasileiro existe desde 1980. A primeira SAF no futebol brasileiro era Bangu Atlético Clube, cujo principal dono era Castor de Andrade. Esse sim jogava dinheiro no lixo e quero que se ganhe. Não vem com E John dava bicho Textor bom, hein? perto de mim, não. E dava bicho bom, Castor. Não vem com John Textor, Ronaldo. SAF era o Castor de Andrade. Bom, Ripoli, Então, né? isso Lembra do também não Ripoli? resolve nada. É mais uma formosura. Tomara que o Corinthians consiga cumprir as suas metas. Eu não sou contra o Corinthians, não estou dizendo que é tudo mentira, estou dizendo que é tudo estranho. Sim. Tem que ser transparente, claro. História tem começo, meio e fim. Vim com o fim antes Mas do começo, antes do meio, para mim é estranho. pelo menos já parece que já está no fim. Mas vamos que vamos. Tomara que vocês tenham entendido. Mais uma vez, lembrando, esse programa é uma homenagem ao seu Rubens Minelli. Vai estar o link aí embaixo. Se Deus quiser, eu vou conseguir, mesmo com o braço estourado aqui, colocar o link. E, na medida do possível, a gente vai relembrar isso. Um beijo no coração de todos vocês. Dá um beijo em todo mundo aí, Cartarão. Um beijo para vocês todos. Olha, temos amanhã mais um programa ainda na semana. Vamos falar de muita coisa. Campeonato Brasileiro voltando a todo vapor. Acabou a insossa data FIFA. Graças a Deus. Pelo menos não precisamos ver a seleção jogar, né? Um abraço, Seródio, e boas eleições para o corintiano, né? Afinal, a gente tem que torcer sempre a favor, mas eu estou preocupado. Por favor. Eu contrataria um CEO, um cara bom aí de mercado, um grande empresário. O que você faria? Eles que têm que decidir. Eu tô dizendo. Eles que decidam. Não, eu contrataria um CEO. Eles que decidam. É problema deles. Agora, se eles não têm condição de escolher um candidato com pelo menos nível, vou fazer o quê? Aí é problema deles. Mas tudo bem. CEO no Corinthians. Um abraço, meu caro Fábio Ceroli. Amanhã eu prefiro a verdade no Corinthians, custe o que custar. É verdade. É para ter transparência de verdade. Amanhã vou ver você muito melhor que hoje, porque, ao contrário de algumas pessoas, você só melhora. E, se Deus quiser, vai melhorar cada vez mais. Dá um beijo em casa, se cuida. E você que está nos vendo nesse momento, Deus voltando... Ele está escutando. Faz o quê quem está nos vendo agora pela primeira vez? Aqueles que já estão conosco, meu caro Seródio. Por favor, inscreva-se aí no programa, dá link, compartilhe o programa. Manda para o Duílio, ele vai ficar pé da vida escutando isso tudo aqui. Manda para os candidatos. Manda para o Andrés. O Andrés vai ficar pé da vida. E eu não considero o Andrés o pior Todos presidente. têm direito de resposta aqui, se quiserem. Eu conheço bem o Andrés. Eu acho que foi bom presidente. Ele tem muita coisa boa,
Muita coisa boa e muita Sim. coisa ruim. Nada é perfeito no mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã.